Olá pessoal, eu sou o Leonardo e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, então a gente vai falar sobre patronagem, luz e cor, três elementos muito importantes da arquitetura e do design de interiores. Bom, a patronagem é muito importante na arquitetura, mas principalmente no design de interiores, porque ela cria pontos de interesse, de diversidade e também de estímulo sensorial. É tipo uma coisa que você olha e te causa alguma sensação. Mas falando mais certinho, é o efeito psicológico causado por alguma coisa, então é nesse caso causado por alguma textura. E esse efeito psicológico ele vai depender da forma, da cor, da dimensão e consequentemente ele vai te causar um efeito visual e impacto. O efeito visual pode ser ruim ou bom, depende da padronagem que foi colocada naquele ponto de interesse. Bom, então dentro da padronagem nós temos as texturas, mas a gente vai começar pelas superfícies lisas. Como por exemplo, a gente pode dar o aço inox, o metal, o vidro, todos esses materiais que refletem luz. Agora falando um pouquinho de superfícies rústicas, elas podem ser de dois tipos: as rústicas normais e as muito rústicas, que são como aqueles troncos de madeira colocados direto no ambiente, e as pouco rústicas, uma parede de tijolos aparente. Nas superfícies rústicas, a luz ela tende a ser mais absorvida, então tudo que você colocar sobre essa superfície rústica, a cor dela não vai ficar tão vibrante quanto colocada em cima de um vidro ou perto de um inox polido, por exemplo. Já nas muito rústicas, a absorção de luz ela é extrema, ela absorve totalmente a luz e a gente percebe muita variação entre o claro e o escuro. Bom, nessa imagem que está aqui do lado, a gente consegue ver perfeitamente isso que eu acabei de falar aqui. Nessa parede de tijolos que tem aqui do lado, você consegue perceber que absorve totalmente a luz, não reflete nada. Já na bancada onde está o vidro, já reflete muita luz e tudo que está em cima dela sobressai. Também abaixo da parede de tijolos tem ali uma pedra que ela reflete um pouco mais do que a parede rústica, só que não tanto quanto o vidro. A gente pode perceber no piso também, que é um piso de madeira, que ele absorve mais a luz e não fica refletindo tanto quanto a pedra ou o vidro da bancada. Bom, a gente pode intensificar ou amenizar uma textura colocando a iluminação apropriada. Nas rústicas, por exemplo, se a gente coloca uma iluminação direcionada, ele dramatiza o ambiente e deixa ele com aquele aspecto mais chique, mais, vamos dizer assim, mais clássico, né? Como nessa imagem aqui do lado, que eles colocaram bem forte mesmo um spot de luz que vem de baixo e você consegue perceber um pouco da textura ali onde está iluminada, mas também fica com aquela cara assim de um ambiente mais sofisticado. Mas a gente também pode usar um wall washing. Essa primeira imagem que eu coloquei, ela é um wall wash assim um pouco mais simples, né, que são só os spots direcionados ali. O wall washing nada mais é do que vários spots colocados em toda a extensão da parede, né, que você quer chamar a atenção, e ele cria meio que um banho de luz naquela parede. E esse também pode ser um ponto de interesse, igual eu já falei aqui, que muitas pessoas usam. Para como exemplo essa imagem 2, você vê que, na minha opinião, o wall wash ele é mais completo, que ele realmente parece um banho de luz na parede. Os dois que eu mostrei aqui, eles vêm de baixo, né? Os spots eles estão embaixo. Só que esse segundo, ele é mais difuso. Então ele aparece realmente um banho. E você percebe muito mais a textura nesse wall washing do que no anterior que eu mostrei. Aqui tá o primeiro wall washing que eu mostrei e aqui tá o segundo. Na minha opinião, nesse primeiro aqui, você não consegue perceber tanto a textura que a pedra tem quanto nesse daqui, porque esse daqui as sombras são muito mais presentes e o wall washing, na minha opinião, é mais bonito, é mais completo, é mais difuso do que nesse. Esse daqui ele cria alguns pontos de interesse, mas os dois são sofisticados, são bonitos, mas eu usaria o segundo. Bom, a qualidade do som ela pode ser melhorada de acordo com a textura que você coloca. As superfícies mais brilhantes, por exemplo, elas fazem com que o som bata e volte. Ela não absorve o som. Então isso pode causar ruídos, enfim, coisas desconfortáveis em um home theater, por exemplo. Nesses ambientes dedicados, a gente sempre tem que procurar colocar superfícies mais porosas, como um papel de parede que tem com base de tecido, como um carpete de tecido também que seja poroso,
para que absorva o som, e não uma cerâmica, por exemplo, que o som vai bater e voltar, que vai refletir a luz, essas coisas que não são legais em ambientes dedicados como o home theater. Tipo assim, você nunca vai no cinema que lá dentro do cinema vai ter corrimão de inox, porque o inox ele é muito brilhoso, então na hora do filme ele ia ficar reluzindo assim e ia consequentemente atrapalhar. A gente tem que ficar de olho nisso. As texturas são muitas e a gente tem que tomar cuidado para que não fique um ambiente carregado. Tipo esse daqui, gente, eu acho que se eu ficasse dentro desse ambiente, se eu morasse aí, eu não conseguiria, porque é muito carregado mesmo. A gente tem que tomar cuidado para não ficar assim. Falando um pouquinho de luz, eu já dei vários toques para vocês falando nas patronagens, mas agora mais especificamente. A luz ela pode ser natural ou artificial e ela pode transformar o ambiente. O ambiente ele é de um jeito de dia e de outro jeito de noite, e ele tem que ser projetado para nos dois jeitos ele tá sempre joia, né, para usar. Vamos pensar assim, em shopping, por exemplo. Muitos shoppings hoje em dia eles não têm janela. Toda a iluminação deles, toda a iluminação deles sempre vem de cima, ou enfim, alguma iluminação que vem de baixo, mas a iluminação dele ela é totalmente projetada para que você sinta sempre que tá de dia. Por isso que às vezes você entra no shopping para almoçar, por exemplo, meio-dia e perde a noção do tempo lá dentro. Quando você vê, você vai sair lá de noite, você já comprou um monte de coisa e você nem percebeu. Porque essa iluminação do shopping ela é estudada para isso. Então eles deixam de um jeito que você realmente não percebe que o tempo passou. Algumas coisas que eu falei para vocês, como por exemplo o wall washing e a iluminação de superfícies rústicas, já dá para entender um pouquinho, né? Tem a iluminação difusa, essas coisas assim, mas eu vou deixar para falar em outro vídeo mais certinho para vocês entenderem, porque às vezes pode ser um pouquinho complicado para algumas pessoas. E vamos falar também um pouquinho de cor. A cor ela é uma importante ferramenta para a gente transformar a dimensão e a atmosfera dos ambientes. Você já pensou que no hospital sempre tem uma cor de verde clarinho ou um azul clarinho? Porque essas cores, o verde, por exemplo, ele traz aquela sensação de que vai ficar tudo bem, ele te dá conforto, e sempre assim, nunca vai ser um vermelho ou um roxo, um rosa, nunca. Sempre vai ser um azul clarinho, assim, um tom bem clarinho, ou um verde clarinho. E sempre também tons pastéis. Voltando novamente pro shopping, no shopping em si, não dentro das lojas, no shopping sempre tem cores em tons pastéis, em tons claros, a não ser que eles queiram chamar a atenção para determinado ambiente, como num banheiro, por exemplo. Agora, em volta das vitrines, por exemplo, a cor do shopping você nunca vai ver ela de uma cor diferente de tons pastéis ou branco. Então, por exemplo, entre uma vitrine e outra pode ter um pedaço de parede e aquele pedaço sempre vai ser ou tom pastel ou um branco clarinho, um gelo. E também a iluminação das vitrines, elas sempre são mais vibrantes, mais chocantes do que a iluminação do shopping. Então eu acho que por hoje é isso. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo pra mim saber se você gostou, se inscreve aqui no canal se você é novo, deixa aqui pra mim a sua opinião do que você achou e também um vídeo que você quer ver. Então eu acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima. Tchau!